Esse Deus é tremendo. Ele está aqui para operar milagres. Haverá milagre na casa. Haverá providência do Senhor. Vai ter milagre na casa. Deus manda dizer que hoje é tarde de milagre, é tarde de provisão, e haverá providência de Deus neste recinto. Remanda, erraço e decai. Contemple a glória de Deus que paira sobre este lugar, porque Ele está aqui para mudar cenário de vida de crente. E para aqueles que estão também conectados do outro lado, Deus entra na tua casa hoje para mudar o cenário da tua história, porque Ele tem para fazer. O homem não tem, mas Ele tem. O homem não faz, mas Ele faz. O homem não pode, mas Ele pode. Aleluia. Espírito de Deus. Vamos aqui, a partir do 1º capítulo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, repita comigo, profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor e levou-me os meus 2 filhos, a levar-me os meus 2 filhos para serem servo, ou seja, escravo. E Eliseu lhe disse: que tenho eu de fazer? Declare-me o que tu tens em casa. Vire para a tua irmã do lado e pergunta: o que tu tem aí? Diga: sobrou alguma coisa ainda? Aleluia, glória a Deus. E ela assim te respondeu: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados, e todos os teus vizinhos vasos vazios e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e seus filhos, deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta. Repita comigo: fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seus filhos: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aleluia. Repita comigo: enquanto tem vaso, tem azeite. Aleluia. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverá do resto. Glória a Deus. Essa palavra, pode sentar, amadas. Glória a Deus. Fala de uma mulher, esposa de profeta, que era filho de profeta. Aleluia. E que se encontrou em um momento de desespero, em um momento de provação, em meio ao caos, por causa de uma dívida que não era dela e nem dos filhos. Mas, porém, ela estava prestes a pagar as consequências. E para entender essa palavra, me bateu uma curiosidade sobre esse marido dessa mulher, porque há quem fale mal, há quem critique, há quem diga que ela ficou viúva e o marido morreu e deixou tudo nas costas dela. E como ele, sendo servo do Senhor, houve algumas críticas similares, que por isso o Senhor me leva ao texto e o contexto, para poder compreender mais a fundo o que se passou na vida desse homem, para que aquele propósito fosse revelado na vida desta viúva. Em tudo Deus tinha um propósito. Diga comigo: Deus tinha um propósito. Aleluia. E o Senhor, a Bíblia diz que o livro de 2 Reis, aqui a gente compreendemos que o 2 Reis é continuidade de 1 Reis. Aleluia. E aqui no livro de 1 Reis, o escritor do livro, ele fala lá no capítulo 18, versículo 3 e 4, sobre a história de um homem chamado Obadias. Aleluia. E esse homem, ele era o mordomo de Jezabel, da rainha Jezabel e Acabe, e vivia ali servindo, mas não se corrompia, não negava a sua fé, porém era temente ao Senhor desde a sua mocidade. E mesmo em meio àquela luta, àquela corrupção, em meio ao profano, ele não compactuou com as atitudes de Jezabel, que vindo de uma cultura pagã, queria por todo custo fazer Israel adorar a Baal. E ali a Bíblia fala que este homem,
ele tinha a chave da casa de Jezabel nas mãos, porque o mordomo é onde é lhe confiado toda intimidade, a chave. Nada se faz antes de se não se passar pelo mordomo. E ali houve um dia que veio uma ordem para matar aqueles profetas, vários profetas. E a Bíblia nos ensina através de uma fonte, uma fonte confiável, que fala aqui no livro, no 9º livro, do capítulo 2, da página 433, do livro das histórias dos Hebreus, que é o escritor, se chama Flávio Joséfo. Ele explicou, nos trazendo, aleluia, nos trazendo aqui um respaldo para essa palavra, onde você também vai encontrar no capítulo 1 de 2 Reis, você vai encontrar essa palavra todinha no histórico, você vai compreender que lá dentro dessa história Deus tinha um propósito para poder chegar ao livramento de Deus na vida desta mulher. E ali, o que acontece? Esse homem, ele começa a entender que vinha uma ordem para os profetas. E ele começa a esconder um grupo de profetas de 50. Depois ele esconde mais outro grupo de 50. E ali ele começa a alimentar dentro da caverna aqueles profetas. E ele começa a dar água àqueles profetas. Glória a Deus. E os escritores, muitos comentaristas também comentam, que naquele momento ele pegou um dinheiro emprestado, um jorão, para pagar essa comida, porque era tempo de crise, não estava chovendo, e a água era muito cara. E ele por fazer o bem, ele ficou com essa dívida. E mediante essa história decorrer, ele é convidado a uma guerra para ir com Acabe. E nessa guerra ele morre, morto por Naamã, e aí começa agora a perseguição da dívida, consequentemente dos credores. O credor agora começa a buscar o que é seu de direito naquele tempo, que era pedir suborno, ou seja, a exigir aquilo que o homem de Deus gastou. E ele começa a perseguir a família, e agora a mulher está diante de um grande desafio. Mas uma mulher que mesmo assim, desesperada, triste, não desanimou, foi até o servo do Senhor e Deus proveu a providência. Não será diferente na tarde desse dia, aleluia. O adversário da minha e da tua alma, ele sabe que já foi pago um preço de sangue, mesmo assim o inimigo insiste na minha e na tua porta. Eu quero lhe dizer, ainda que o credor chegue na porta, ele não vai tocar no azeite, ele não vai tocar na casa, ele não vai tocar no vaso, porque ainda tem azeite na casa, e quando tem azeite tem providência, aleluia. E Deus ainda, eu contemplo a história dessa mulher, pela misericórdia de Deus, como o Elias ele foi livre dessa perseguição, aleluia. Ela agora recebe uma gratidão pela vida do profeta Eliseu, porque se Eliseu é morto, aleluia, se esse homem, Obadias, o esposo da viúva, ele fosse compactuar, aquele profeta não ia ajudar a sua esposa, mesmo que ele tivesse morto. Mas o que eu vejo é que ainda tem quem não se corrompe na mesa de Jezabel. O que eu vejo é que ainda tem sinceridade ainda na casa de Deus ainda tem quem não se corrompe. Na casa de Deus ainda tem quem não profana o que é santo. Na casa de Deus ainda tem quem senta na mesa, mas não se contamina. E Deus conta com os verdadeiros adoradores que tem a sinceridade no coração, aleluia, de cuidar, de zelar daquilo que é santo, aleluia. Então Obadias, sendo aquele servo obediente, mas ele não ajudou com a morte dos profetas. Repita comigo, diga: não mate profeta. Porque o que nós estamos vendo hoje é muito matador de profeta, aleluia. Muito matador de profeta que se levanta, aleluia, para frustrar, para impedir. Mas aquela mulher, ela foi ao lugar certo. Ela foi até o homem de Deus. E o que eu quero lhe dizer: obedeça a voz dos seus líderes. Glória a Deus. Obedeça a voz da autoridade da sua igreja.
Porque um dia você pode precisar de um profeta diante de um problema para orar por você. Hoje você pode estar criticando o profeta, mas amanhã ele pode estar orando pela tua vida. Aleluia. E essa mulher, ela vai até o profeta. Aleluia. E quando ela chega lá, o desespero era tão grande que ela não enxerga, irmã Érica, o que ela ainda tinha dentro de casa. O que era de mais precioso. A Bíblia diz que tinha um azeite em uma botija. E pelos comentaristas avaliava-se de 600 ou a 700 ml de azeite. E aquele azeite era precioso. Era azeite usado para cura. Ele não era azeite para ser servido em alimentos ou para ingerir. Porque senão ela ia comer. Ela estava passando grande necessidade. Mas quando ela chega diante do profeta, ela diz: a tua serva não tem nada. O que eu quero lhe dizer: não deixe o problema impedir o que você tem de valioso na sua casa, na sua vida. Não deixe o problema cegar a sua visão espiritual. Saia do lugar que limita a sua visão, porque ainda tem algo, mesmo que seja pouco, Deus vai fazer multiplicar. Aleluia. E aquele azeite que era pouco, o profeta agora dá uma ordem. Ele disse a ela: vai, o que é que tu tem em casa? Eu só tenho azeite. Sabe por quê? Porque a ordem dos credores, irmão Márcia, para chegar para cobrar, eles vinham 3 vezes, uma hipótese, e juntando numa junção, eles chegavam a primeira vez para anunciar a dívida. A segunda vez, eles vinham para levar a mobília da casa. A terceira vez, eles vinham para levar a família para servir como escravo. Aleluia. Mas o que eu quero lhe dizer é que Deus não vai permitir que o credor chegue na tua história. Eu quero ser profeta de Deus nessa tarde. O inimigo está lutando, está investindo, está querendo atrapalhar, mas o Senhor manda te dizer que hoje entrega na tua mão aquilo que você diz que não tem, que não é, que é pouco, que é nada. É do nada que você vai ver Ele operar. Ele é o Deus que trabalha no nada. Ele vai pegar o pouco e vai colocar sobre o muito. Porque com Deus o negócio é diferente. E de forma milagrosamente extraordinária, sobrenatural, Deus operou sobre essa situação. Enamanda Ravassuri, o que é que tu tem aí? O que foi que você trouxe para oferecer a Ele nessa tarde? O que é que você tem de melhor para Ele? Talvez você chegou aqui só vendo problema, esquecendo que o Deus de hoje é o mesmo que operou no passado. Aleluia. E aquela mulher naquele momento, ela disse: a tua serva não tem nada. Observe. Primeiro ela disse: a tua serva não tem? Como não tem nada? Tinha alguma coisa? Tinha uma botijinha de azeite na casa. Tem oração na casa, tem jejum na casa, tem choro na casa, aleluia. Tem resposta na casa, tem surpresa na casa. Deus vai surpreender aqui. Deus vai mudar o cenário de derrota e vai mostrar que Ele faz como Ele quer, quando tem fé. Porque para primeiro Ele operar, você tem que crer. Aquela mulher foi até o servo de Deus, absorveu ali o que ele falou e colocou em prática. Aleluia. E de repente, o milagre começa a acontecer. Aquela mulher, ela pega aquela vasilha de azeite. E ela vai para casa. E ela se tranca na sua casa, sobre si e os seus filhos. E sobre aquela medida de azeite, que era bem pouco, olha, que ela achava que não tinha nada, que tinha ficado sem nada, Deus multiplicou 1000 vezes mais. Historiadores dizem que a quantidade de profeta foi a quantidade de vasilha, que depois foi levantado 400 profetas, e dessa quantidade de azeite deram 400 vasilhas de azeite. Aleluia. Do nada, Deus fez o impossível acontecer. Deus entrou na história, mudou o cenário. Aleluia. Agora, aquela mulher estava de posse de uma grande providência. O adversário estava lá fora.
e ela estava dentro de casa. Aleluia. E Deus operou com as portas fechadas. O que eu quero lhe dizer é que Deus ainda opera com as portas fechadas. Alguém está subestimando a tua história, dizendo que não tem mais jeito, que acabou, que não tem para onde correr, que é o fim, que você tem que parar. Mas o Deus que manda te dizer, enquanto tem azeite, aleluia aí, enquanto tiver unção, tem providência, enquanto tiver fé, tem milagre, tem socorro, tem saída de dele para a tua vida e tem resposta no meio da tua família. Aleluia. Glória a Deus. E ela partiu dali e fechou a porta. Eu creio que pela sabedoria do profeta, naquele tempo o povo adorava cobra, adorava serpente, vários tipos de animais. E acabava daqui a pouco aquele povo querendo adorar até os vasos. Aleluia. Mas aquela mulher se tranca dentro de casa. Ela fechou a porta. E ela e os seus filhos. E ela disse ao seu filho, ainda tem vasilha aí? Aleluia. Ele disse, as vasilhas acabaram. Eu observo que essas vasilhas, para chegar até a ela tinha que ter comunhão com quem estava ao seu redor. Aleluia. Ela tinha que ter sinceridade, porque a vasilha, ela chegou vazia. Porque o profeta disse, traga vazia. Não traga cheia, traga as vasilhas, mas traga porém vazia. Aleluia. Mas eu tenho certeza que a vazia, ela não retornou seca para quem ela devolveu. Aleluia. Porque quando ela mandou de volta, aleluia, ela disse, eu vou mandar agora. Agora a vasilha vai voltar para o dono, vai voltar para o endereço. Mas eu vou sair de posse de vitória, mas também vou abençoar aqueles que me abençoaram. Ei, quando você abençoa um servo de Deus na sinceridade, tem recompensa na sua história. Talvez aquela mulher esperasse que Eliseu dissesse assim, colocasse a mão para cima, profetizasse um milagre. Conjecturando, ela pode dizer assim, aquele homem pediu porção dobrada a Elias, é um homem de autoridade, servo de Deus, aleluia. A Bíblia diz que o esposo dela, ele era temente ao Senhor, era servo do Senhor, servo, aleluia, de Eliseu, e Eliseu era cabeça na escola de profetas. No capítulo 1, no 1 Reis, no capítulo 2, versículo 3 e 5, fala dos grupos das escolas de profeta, e Obadias estava lá, aleluia, naquele meu esposo da viúva estava lá, e creio eu que Eliseu, se ele não lembrou, mas ele perguntou àquela mulher, quem é você, mulher? Ela diz, ei, o teu servo, aquele que era meu marido, que temia o Senhor, ele morreu, aleluia. E agora, os credores querem nos levar como escravo. Aí é onde Deus começa agora a chegar na história para mudar, aleluia, a história, o cenário de derrota, a tristeza, o choro. Aquela mulher que agora estava decaída, aquela mulher que estava triste, aleluia. Eu creio que o nome dela não foi mencionado outras vezes para que ela não fosse assaltada, porque essa mulher ficou tão rica, aleluia, ela prosperou tanto, que onde tinha pobreza, chegou a riqueza. E Deus me libera aqui para profetizar uma palavra profética na tua vida. O projeto que parou, o projeto que você disse que não ia dar certo, aquilo que há muito tempo chegou ao teu coração e o coração de Deus, e você acha que não tem jeito, Deus manda te dizer nessa tarde, começa a fazer a lista, começa a preparar o banquete, comece a se organizar, porque haverá culto de ação de graça, e todos vão contemplar que quem dá o ponto final é Jeová, na minha, na tua história. Quem manda é Ele, credor não manda, mas quando você tem intimidade, Ele faz até a água virar vinho, virar azeite, o que Ele quiser. Ele fez uma vara de madeira abrir o mar. Ele fez uma queixada de jumento mata 1000. Porque na mão de quem tem unção é diferente. Não queira questionar quem está de frente do trabalho. Não queira questionar quem é o seu líder. Não queira questionar quem está na escola bíblica. Não queira questionar, aleluia, o cantor, o pregador.
Não se ajunte em panela, porque em panela só tem enfermidade, doença. Aleluia. Só tem problema. Agora, se você estiver ligado no corpo de Cristo, você vai ter vida, vai ter paz, vai ter saúde, vai ter socorro, vai ter provisão, porque Ele é o socorro presente na hora da angústia e da depressão, e a depressão não vai te matar. A situação não foi boa. Primeiro veio o processo. Aleluia. Mas não tem vitória, não tem propósito sem processo. Aleluia. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: vai, vende agora o azeite e pague a tua dívida. Aleluia. Eita, Deus poderoso. Eu contemplo aquela mulher pelo meio da rua, com a vasilha, não sei se era um balde, se era uma bacia, mas ela passaria, poderia ser gritando: olha o azeite, publicando em mercados, chamando alguém para comprar. Agora tem um mistério, tem um segredo. Antes do cobrador chegar na porta, ela vai até ele. Antes do inimigo chegar, Jeová chega primeiro. Antes de rei andar, de chegar a cobrança. Ei, o Senhor está dando condições espiritual e material. Tem viúvas espirituais gemendo. Eramandaia súbria. Eramandahachai. Por esposos muitas das vezes insensíveis, que humilha por ter alguma coisa. Esquece que a serva do Senhor tem dono. Não me camancho terra, deia súbria. Desço hoje, diz o Senhor, com providência na vida dos Naia Caiaxé, que crê, que confia, que glorifica, que exalta e sabe que eu sou o Deus do impossível. Erabacamanchotéria. Deus vai entrar com o socorro de já. É surpresa. Eita, que mancho. Ele está operando nessa tarde com grandes milagres neste lugar. Eramandai. E se o seu esposo, mesmo crente, for incrédulo, duvidar, ele vai saber que agora tu vai depender de mim, diz o Senhor. Vai depender do grande, vai depender daquilo que Ele te deu na tua mão, vai depender daquilo que Ele te mandou fazer uso. Tem azeite na botija, na casa. Ei, o credor não toca no azeite não. Ele levou tudo, levou a mobília, chegou na sala, levou tudo, chegou no quarto, leva tudo, chega na cozinha, leva tudo, mas tinha algo guardado, escondido. Tem algo precioso na sua vida, tem algo escondido. Ei, mano, o inimigo não está vendo não, viu? Nem está vendo e nem vai ver. O Senhor só quer o pouco. Ele só precisa de alguma coisa. E Ele manda te perguntar: o que é que tu tem aí para Ele operar hoje? O que foi que você disse a Ele aqui? Rei Naramassúria. Aquela mulher estava lá atrás do profeta para resolver um problema, mas não enxergou que ela tinha algo que estava lá dentro da botija, que estava guardado, estava escondido. O inimigo veio, levou tudo, mas não enxergou o azeite, não enxergou a unção, não enxergou a glória de Deus, porque a glória de Deus cega, empaquita, confunde, desbarata. O inimigo chega, quer até tocar, quer roubar, mas não leva, não pega, não toca, porque quem chega primeiro é o Rei dos Reis. Ayacamancho terra, repropedegaiaxé, me andalasse. Se prepare para ver milagre dentro da tua casa.
Ele está me... Ai, daí a súria. Ele está dizendo, é milagre, é milagre. É milagre se tem azeite. Você é esse vaso. Que ele conta com essa unção, com esse óleo que está guardado. Pode até tocarem no vaso, viu? Remandai assim. Pode até tocarem no vaso, por fora do vaso. Diz o Senhor para ti, filha. Mas não toca na unção que eu te entreguei. Não toca no mistério que eu confiei na tua mão. Não toca no mistério. Não toca, necamantio. Porque o que eu tenho é muito profundo do que o inimigo imagina. O inimigo está doido, procurando, rodando. Cadê o vaso? Cadê o azeite? Jeová escondeu. Ele guardou. Renaço e derrai. Eita, Deus poderoso. E agora teve uma mudança de cenário. Aqueles 2 jovens que outrora ia ser escravo, agora eu vejo 2 empresários. Aleluia. Aquela mulher que estava pobre, prestes a servir de escrava, aleluia, agora ela está rica. Aleluia. Deus tem projeto de vitória neste lugar. Eu vejo comércios. Eu vejo as portas se abrindo. Deus vai manifestar o sobrenatural dele na tua vida de uma maneira que tu não irá compreender como ele vai começar a agir. Deixa o credor se manifestar para lá e para cá, para lá e para cá. Deixa te procurar. Eu não sei qual era a fama daquela mulher, mas como ela estava devendo muito, além de viúva, aleluia, poderia ser que estavam dizendo por aí, essa mulher não paga ninguém, não paga nada. Quem sabe se não estava até chamando ela de outras coisas mais. Quem sabe se não disseram, lá vai ali a que não paga. Ela não tinha, porque chegou o caos, chegou a pobreza. Aquela situação estava cada vez pior. Fique de pé, eu quero orar pela sua vida. Se eu convidar você para vir até aqui, você vai vir para me orar por você? Aleluia. Então toda a igreja aqui na frente, em nome de Jesus. Glória a Deus.